Olá, tudo bem? Vamos falar agora sobre mais um dos princípios do direito penal, o princípio da individualização da pena. Princípio este garantido em nossa Constituição Federal no artigo 5º, inciso 46, que nos diz que a lei regulará esta individualização. Este princípio é muito importante, pois ele determina o tratamento de cada situação de forma particular. Ou seja, uma vez que haja necessidade de imposição de pena sobre alguém que tenha cometido um fato típico, ilícito e culpável, essa aplicação da pena não pode ser feita de qualquer maneira, mas sim levando em consideração circunstâncias pessoais, circunstâncias envolvendo a prática do crime. E é muito interessante porque esse princípio ele atua em três grandes momentos. O primeiro momento é quando o legislador elabora um tipo penal e comina a pena para esse tipo penal. Deve-se levar em consideração a diferença entre tipos penais, entre bens jurídicos protegidos, entre gravidades de crimes. Daí porque o preceito secundário de uma norma penal, ou seja, a sanção cominada prevista, ela possui um intervalo. Por exemplo, pena de reclusão de 6 a 15 anos, de 12 a 30 anos. Esse intervalo será utilizado depois na aplicação da individualização da pena. E também por isso nós temos penas diferentes para crimes como furto, estupro, um homicídio qualificado, um homicídio culposo. Isso também faz parte da individualização, ou seja, considerar cada situação, cada indivíduo, de forma a se aplicar a pena mais equânime possível. O segundo grande momento, e talvez o mais complexo, é o momento em que o magistrado aplica a pena ao indivíduo, ele faz o cálculo da mesma, a chamada dosimetria. O nosso Código Penal prevê no artigo 68 que deve ser utilizado o chamado sistema trifásico, em que o magistrado, então, ele dentro do intervalo previsto, de forma abstrata, né, no tipo penal, ele determinou a pena base. Pena base essa é fundamentada no artigo 59, o qual traz 8 fatores, 8 vetores que devem ser utilizados, como, por exemplo, a culpabilidade do agente, os antecedentes, as circunstâncias do crime, consequências do crime. Após essa primeira etapa, deve ser considerado então eventuais agravantes, atenuantes, posteriormente eventuais causas de diminuição e causas de aumento de pena. Então perceba que nesse momento a individualização da pena toma uma força muito grande, porque dois indivíduos que praticam o mesmo tipo penal, quem sabe até conjuntamente, no mesmo contexto, não necessariamente receberam a mesma pena. Vamos supor que um deles seja reincidente, suponhamos que um deles teve uma culpabilidade maior, no sentido de uma reprovação maior pela forma como ele agiu durante a prática da conduta. E uma terceira etapa, um terceiro momento muito importante é o momento da execução da pena. Nós temos a Lei de Execução Penal que nos diz, por exemplo, que é necessário que a execução da pena leve em consideração as características dos apenados, de forma que haja uma seleção. A lei prevê, por exemplo, a separação de presos, de condenados, conforme a gravidade do crime praticado. Então perceba que até mesmo na execução, uma vez que a pena já foi determinada, também haverá uma individualização. Ok? Então esse princípio é de grande importância para o direito penal. Nós temos um exemplo histórico que é a chamada Lei dos Crimes Hediondos, que quando foi elaborada, ela previa, por exemplo, que para todos os crimes chamados hediondos, que é a Lei 8.072, estava previsto o cumprimento integral da pena em regime fechado. Perceba que a lei previa, originalmente, que, não importando qual fosse o crime hediondo, o regime de cumprimento da pena seria integralmente fechado. Ou seja, ferindo de morte a possibilidade do juiz de execução penal, por exemplo, ou mesmo o juiz que aplicaria a pena, individualizá-la, tratando de forma igual, uma igualdade errônea, todos os eventuais criminosos que viessem a praticar um crime hediondo. Daí que o Supremo, por exemplo, em 2006, em um habeas corpus, ele
reconheceu que esse tipo de previsão feria de morte a individualização da pena, que é um princípio constitucional. Ou seja, a questão do regime a ser aplicado deve ser determinado pelo juiz, tanto o juiz que determina a pena, como o juiz de execução penal. Ou seja, conforme o comportamento durante a execução penal, por exemplo, poderia haver uma progressão ou mesmo uma regressão, daí que a lei em abstrato, o legislador não pode impedir esse tipo de análise importante, individualizadora em relação aos agentes que eventualmente pratiquem um crime, ok? Então, com isso nós terminamos essa breve análise desse importante princípio chamado individualização da pena. Lembrando que ele está previsto no artigo 5º, inciso 46 da Constituição Federal, ok? E se você gostou desse vídeo, não deixe de curti-lo, comentá-lo e também se inscrever no nosso canal. E assim, sempre ensinando um pouquinho, nós vamos aprendendo muito, ok? Muito obrigado e até o próximo vídeo.